Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo. Esse vídeo teria que ter sido postado ontem, no domingo, porém ontem eu estava um pouco cansada e tirei um tempo de descanso. E esse tempo de descanso, juntamente com algumas coisas que eu tenho estudado a respeito de investimento, crescimento financeiro e etc., me levaram a escutar a voz do Senhor justamente sobre descanso. Então eu quero compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo no passado, logo que eu me converti, e como eu estou nesse momento e o que realmente Deus vai falar comigo e com vocês a esse respeito. Então eu já agradeço àqueles que estão aqui, né, comigo e vão participar aqui desse bate-papo. Aqueles que estão chegando agora, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Eu tenho vídeos toda terça e toda sexta de rotina, e no domingo, muitas vezes esse vídeo ele acaba saindo na segunda, é um vídeo de bate-papo e de meditação da palavra. Eu abordo alguns temas que chegam até a mim, ou que o próprio Senhor traz também, coisas que Ele quer falar conosco, e muitas vezes o certo é ser no domingo, mas muitas vezes ele vem na segunda. Então são 3 vídeos por semana. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, então já se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui em casa, no canal, eu amo a presença de vocês e necessito da presença de vocês, porque os vídeos são feitos justamente para vocês. Aqueles que já são nossos, não deixa a gente, continua aqui, deixa bastante like para crescer o canal, divulga bastante esse canal, coloca todo mundo aí para assistir o canal. São pessoas que muitas vezes estão precisando ou de uma palavra do Senhor, ou até mesmo ser motivado na terça e na sexta para suas tarefas aí diárias. E também me visita lá na outra rede social, no Instagram. Eu sempre deixo o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. Então, eu já agradeço a presença de todos, espero que o Senhor fale, e Ele sempre fala comigo e com vocês. Então, bora pro vídeo? Bom, amores, como eu estava dizendo, eu sou uma pessoa, sempre fui, muito acelerada, uma pessoa quase que hiperativa, que não consegue ficar parada, que está sempre procurando fazer alguma coisa, e sempre fui assim, desde criança. Quando eu era novinha, eu amo música, então eu estava sempre tentando aprender um instrumento musical diferente, eu estava sempre entrando em academias, em escolas de dança, para aprender a fazer uma dança, um balé clássico, um jazz, alguma coisa para que mexesse com o corpo. Eu praticava vários tipos de esportes, eu entrei em treino de basquete, eu entrei para jogar tênis, eu fazia corrida, atletismo, então eu sempre fui uma pessoa muito assim, dinâmica, muito hiperativa mesmo. Hoje é o termo de hoje, né? Naquela época não se usava esse termo. E também sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar bastante. E aí, durante um tempo aí da minha vida, eu saí de casa, fiquei aí um pouco rebelde, entrei aí num tipo de vida que não é muito bom, não foi muito bom para mim, mas passado um tempo eu encontrei com o Senhor e tudo mudou. Quem me conhecia, ou quem me conhece, né, e me conheceu lá atrás, conhece hoje, fala é outra pessoa, né, mas essa hiperatividade continuou, isso não mudou. E então aqui em casa, hoje eu sou aposentada, mas eu tenho também delivery, então às vezes eu vendo pão caseiro, às vezes faço bolo de pote, sempre estou inventando alguma coisa para fazer. Claro, para entrar um dinheirinho, sim, mas é porque realmente eu não consigo ficar parada. E assim, esse tipo de pessoa é bom,
você tá sempre ali fazendo alguma coisa, ainda mais quando vai chegando a idade, né? Sim, é bom, mas nada em excesso é bom, né? Tudo que nós fazemos em excesso se torna fanatismo e não é bom, né? Não é isso que o Senhor nos ensina, inclusive aqui na palavra. Nós vemos ali que no comecinho de Gênesis, comecinho da Bíblia, ele conta o quê? Ele vai descrevendo a criação do mundo, a criação dos animais, das plantas, dos pássaros, né? Até chegar na criação do homem. E quando chegou no 7º dia, ele diz que descansou. É um pouco contraditório, porque lendo a palavra ali, em outras partes, diz que o Senhor, ele nunca dorme, né? O Senhor não dorme. E como assim? Então, como ele descansou? Bom, são palavras que têm... como que eu vou explicar? Essas palavras dormir e descansar têm significados diferentes. Dormir quer dizer quando você dorme, até mesmo espiritualmente, quando você está desatento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não quer dizer de deitar na cama e dormir. Mas quando você não se atenta às coisas que estão acontecendo. E descansar é outra coisa. Principalmente quando você descansa no Senhor. Porque aí é Ele que vela, que cuida de você, que mostra o caminho, mostra a direção, te capacita, conversa com você, te dá uma direção. Então, quando você descansa no Senhor, você pode até estar dormindo, mas Ele está sempre ali do seu lado. E a palavra que veio aqui a mim é exatamente isso. É em Salmo 18, versículo 39. A palavra diz assim: deste força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Mas o que ele está querendo dizer aqui, né? O que é que esse salmo está querendo dizer? Bom, a gente precisa entender aqui o que estava acontecendo nesse contexto para poder tentar entender esse texto, né? Porque na palavra, assim, a gente nunca pode tirar um texto fora do contexto, porque senão a gente não entende. Então, o Salmo 18, ele é um pouco longo, né? Mas vamos ver aqui no começo para que a gente entenda um pouco o que ele está falando. Então, no Salmo 18, aqui na minha Bíblia diz assim: para o mestre de música, porque os salmos são músicas, né? De Davi, servo do Senhor. Então, quem escreveu esse salmo? Davi. Davi era um rei, e ele era um rei temente a Deus. Então, ele salmodiava, ele cantava, ele louvava a Deus, né? Ele conversava muitas vezes com Deus, fazia orações, louvando, cantando. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Então, até aqui. Então, ele estava o quê? Como um rei naquela época, tinha muitas batalhas. Batalhas para quê? Para conquistar territórios. Cada rei, ele dominava ali numa área, num território. E constantemente vinham os inimigos, que seriam povos, né, de outras regiões, querendo tomar aquela região. E aí havia os combates. Mas ele era um servo fiel ao Senhor e o Senhor o orientava quanto às batalhas, para que ele ganhasse as batalhas. Então, quando era da vontade do Senhor
o Senhor queria aumentar o território dele, dar outras terras para ele, o Senhor o orientava de como seria essa batalha. O Senhor ia à frente, o Senhor, nós sabemos que ele é um general de guerra, ele é o Senhor dos exércitos, então quando ele está na frente, não tem batalha perdida, as batalhas são ganhas. E ali ele orientava o servo dele e o servo ia ganhando as batalhas. E quando também o servo era Davi, né, o rei Davi era surpreendido pelo ataque dos inimigos, o Senhor o livrava. O Senhor sempre dava estratégia para que ele ganhasse, para que ele se defendesse daquela situação. E assim é conosco. Aqueles que servem a Deus, aqueles que conhecem Deus, aqueles que acreditam, que crê em Deus, que todo dia levanta de manhã, entrega a sua vida ao Senhor, fala: Senhor, olha, hoje eu não sei o que vai acontecer no meu dia, mas o Senhor sabe. Então me livra de todo mal, né? Se eu for fazer algum tipo de negócio, comprar alguma coisa que não será bom, que não for bom para mim, então não permita que eu compre, não permita que o negócio dê certo. Porém, se o Senhor tem alguma coisa para me dar, se o Senhor tem alguma vitória para me dar, então, Senhor, me oriente para que eu ande no caminho certo, para que eu faça as coisas no caminho certo. E com certeza quem age dessa maneira, quem vive dessa maneira, sempre em contato com o Senhor, conversando com Ele, pedindo a orientação, só tem vitória. Vai vir luta? Vai. Claro, somos de carne e osso, estamos na terra, né? Temos situações aí, muitas vezes doenças, enfermidade, ou muitas vezes uma perda de algum negócio. Sim, porque não somos espirituais, somos humanos. Porém, se a gente está sempre em contato com o Senhor, Ele sempre vai dar uma saída, Ele sempre vai dar uma estratégia. E mesmo que a gente perca alguma coisa, Ele sempre vai nos consolar. E vai vir outras batalhas, outras guerras, outras situações, e com certeza vem a vitória. Porque com o Senhor, quando a gente coloca o Senhor na frente, sempre vem vitórias. Então, essa era a vida do rei Davi. Sempre em batalhas, porque era o costume daquela época, eles estavam ali conquistando, né, territórios, cidades, lugares, e para isso sempre existiam guerras. Mas eles eram um povo que era orientado por Deus. Bom, continuando. As cordas da morte, Davi continuando falando com o Senhor. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas de Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes, demais para mim. Então aqui, para quem não está acostumado a ler a Bíblia, fala: nossa, mas isso parece uma poesia. Então, é uma música. Aqui Davi, ele estava numa guerra e o Senhor o livrou. Então o que aconteceu? Choveu, teve granizo, raios. E ele se inspira no poder de Deus. Ele sabe que é o Senhor
que estava ali com ele e fez com que os inimigos fossem derrotados. E ele faz uma música em forma de poema. A letra lembra um poema, porque era assim que Davi se dirigia a Deus. Aí ele vem vindo, ele vem descrevendo, e aqui embaixo, no 29, ele fala assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Então aqui ele está deixando um legado para nós. Então dizendo o quê? Que todas as vezes que a gente estiver numa situação e a gente buscar ao Senhor, Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos proteger. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo. E aí vem vindo: torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Ele está dizendo o quê? Que o Senhor o capacita para uma guerra. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Então, ele diz o quê? Que o Senhor o protege da cabeça aos pés. Nem os pés, nem os tornozelos o Senhor deixa que ele torça, né? Que ele vire o pé. Ele protege da cabeça aos pés. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Aí é onde entra o versículo. Deste-me força para o combate, julgaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Aqui parece, nossa, mas que Deus ruim. Quer dizer que Deus era só Deus de Davi, do povo de Davi? Na palavra diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Está escrito aqui na palavra. Deus, ele é bom? Sim. Ele é o amor? Sim, ele é todo o amor. Ele é o próprio amor, mas ele é a própria justiça. Então, para aqueles que são obedientes a ele, que servem a ele, que amam a ele, que têm um contato íntimo com ele, ele sempre vai dar proteção. Agora, no mundo existe o bem e o mal. Infelizmente é assim. Existem aqueles que não querem saber de Deus. E não existe uma terceira opção. Existe Deus e existe Satanás. Existe bem, existe mal. Não existe um muro onde você pode ficar em cima do muro. Não existe isso. Então, para aqueles que não querem Deus, infelizmente, eles estão sob o poder do outro, do inimigo. Eles são do mal. E Deus não compartilha, não compactua com o mal, nem com o pecado. Deus é santo, Deus é puro. Então, aqueles que estão com o Senhor sempre terão vitória. Porém, aqui ele está falando de batalha, né? Batalha, batalha. Mas, o que acontece? Muitas vezes, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão numa igreja, aqueles que estão numa religião, aqueles que muitas vezes têm até foi ungido alguma coisa, um pastor, um diácono, um intercessor, um profeta, tem alguma função, vamos dizer assim, na casa do Senhor, um evangelista, eles querem sempre estar ali, como se diz na obra do Senhor, sempre trabalhando, orando pelas pessoas, ungindo, levando, se é um missionário, né, fazendo a sua missão, ajudando uma família, sempre, 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 sempre. Só que eles esquecem que nós somos de carne e osso, nós não somos espírito. Então chega uma hora que a gente tem que descansar, porque senão o corpo não aguenta. A fé nos move, né? A fé que a gente tem no Senhor nos move. E eu quero compartilhar aqui algo que aconteceu comigo lá atrás, logo que eu conheci o Senhor, né? Lá em 2001, 2002,
Foi quando eu conheci o Senhor. E naquela época o Senhor me tirou de uma depressão de 3 anos. O Senhor me tirou de espírito de suicídio, espírito de morte. Eu já tinha desistido da vida, tinha passado por várias situações e achei que ali acabou. Não tem mais nada para mim. Já vivi muita coisa, já aconteceu muita coisa na minha vida, não quero mais viver. E foi nesse momento que eu tive encontro com o Senhor e Ele nos traz vida e vida em abundância, né? E aí tudo mudou. Da água para o vinho, assim, foi retirado toda aquela depressão, aquele pensamento. E aí eu me motivei. E na época eu estava desempregada, parada, então eu ajudava os missionários, as missionárias a visitar lares, fazer oração, até mesmo levar uma cesta básica, uma roupa. Eu tinha me formado em enfermagem, então também muitas vezes ia fazer curativo nas pessoas. E durante um período, era todos os dias, eu quase não dormia, e era todos os dias, estava ali de segunda a segunda. Só que o nosso corpo, ele tem um limite. E chegou um tempo que eu comecei a sentir muita dor de estômago, que eu comecei a sentir dores mesmo no meu corpo. Mas eu não entendia. E ali eu fui indo e passei por um outro processo, fui morar em outro lugar. Foi quando eu conheci o Robson, ele também ficou doente, passou por uma situação e eu cuidei, ajudei bastante e tal. Só que naquela época eu não entendia que nós precisamos ter um tempo de descanso. A nossa vida não é só batalha, só luta e trabalho. E eu tenho observado que esses dias eu tenho dormido mais durante o dia. E aí eu não sei se são os medicamentos que eu tomo, não sei se é o próprio Senhor me colocando para descansar. E ele veio e me deu esse entendimento aqui. Aqui nessa Bíblia eu tenho uma nota que foi escrita aqui, e eu lendo essa nota, ele falou muito comigo. Então, a nota diz assim: fique ligado à fonte de suprimento divino. Então, diz assim, eu vou ler para vocês. Uma das maiores estratégias de Satanás é manter você sem acesso à sua fonte de suprimento. A tática de afastar as tropas inimigas dos postos de abastecimento é usada frequentemente na guerra. Com isso, tentam tornar impossível ao exército oponente o acesso a munição e a outros suprimentos como comida e água. Isso ele está falando de uma guerra, né? Uma guerra física. O lado desligado de seus suprimentos logo se tornará fisicamente exausto e ficará sem munição. Nesse ponto, torna-se alvo fácil para o inimigo. Tenho visto obreiros cristãos, pastores e evangelistas das linhas de frente caírem nessa cilada do inimigo. Ficam tão envolvidos na obra do Senhor que deixam de ouvir o Senhor lhes falar, como Jesus a seus discípulos. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6,31. Independente de quanto a pessoa seja favorecida pelo poder e pela unção do Espírito Santo, enquanto ela estiver nessa terra, terá um corpo físico limitado. O homem espiritual pode ser capaz de viajar a milhares de quilômetros por minuto, ficar acordado noite após noite, orar, estudar a palavra e ministrar as necessidades dos outros, mas o corpo logo se fadigará. Mas, se eu não a fizer, a tarefa não será realizada. Assim diz muitos, né? Muitos que estão na obra aí do Senhor, ou até mesmo pessoas que estão trabalhando. Tem pessoas que não sabem delegar, né? O trabalho para outras pessoas, dividir, né, a responsabilidade.
querem pegar tudo para si. E nisso eu também me vejo. Porque também trabalhando por conta própria, trabalhando para mim, muitas vezes eu tenho dificuldade de delegar atividades a outras pessoas, mas o Senhor nos ensina. Com bastante frequência, essa é a ideia de homens e mulheres que sentem profundamente o chamado de Deus em sua vida. Parece que o descanso não faz parte do seu ministério, que Deus não pode prosseguir sem eles. Mas essa é, na verdade, uma forma de orgulho espiritual. A obra de Deus prosseguirá, Ele está no controle. Porque se a obra é de Deus, então é Deus que está na frente. Então, mesmo que a gente pare um pouco e descanse, a obra vai continuar. Porque não depende de nós, depende de Deus. Nada é sobre nós, e sim tudo sobre Ele. Não permita que o seu zelo pessoal e a compaixão pelos perdidos controlem e determinem as suas ações. Você deve deixar que Cristo seja seu agente controlador. Deve ser capaz de perceber quando o seu zelo está empurrando você para além de sua capacidade física. Então, tem mais aqui, mas eu vou parar por aqui. Então, isso me fez pensar muito. Que muitas vezes, quando nós somos muito ativos, assim, seja em casa, seja no serviço, na escola, na faculdade, seja na obra do Senhor, dentro de uma igreja, a gente quer tomar tudo para nós. Tudo, né? Tudo. Parece que nós estamos no controle de tudo. E é uma mentira. Porque a partir do momento que nós entregamos a vida para o Senhor, é Ele que controla, é Ele que está na frente. Nós somos apenas instrumentos e muitas vezes a gente não para escutar o que é que Deus está falando. A gente faz tanta coisa que a gente não escuta. Muitas pessoas que trabalham falam tanto, fazem tanto que não escutam muitas vezes o seu colega do lado, o seu chefe. Então, nós temos que ter um tempo determinado para todas as coisas, como está escrito lá em Eclesiastes. Nós temos que ter um tempo de trabalhar e um tempo de descansar, um tempo de falar, um tempo de ouvir. Sempre existe um tempo determinado, existe um equilíbrio, tem que existir um equilíbrio na nossa vida. Porque senão, nós chegamos à exaustão, e quando a gente chega à exaustão, começa a aparecer doenças, uma ansiedade, ou até mesmo uma depressão. Porque não tem como a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazer todas as tarefas ao mesmo tempo e nunca descansar. O único que consegue fazer isso é Deus. Só isso, porque Ele é Deus. Nós temos que ter um tempo determinado para todas as coisas. Entregamos as coisas no controle de Deus, fazemos até onde a gente deve fazer e depois é um período de descanso para que a gente recupere as forças físicas, para que a gente escute o que Deus está falando conosco, para que a gente possa receber as orientações. Então é dessa maneira que a gente agrada a Deus. E não querendo ficar 24 horas, 48, 72 e nunca parar, tomar tudo para si. Tá tudo errado. Bom, então é isso que o Senhor tem para falar comigo e com você. Eu vou ler aqui em Lucas 4:1 para complementar essa palavra. Muitas vezes a gente não precisa ficar aqui horas e horas e horas falando para que sendo usado por Deus, para que Deus fale conosco, né? Muitas vezes é muito rápido. Um versículo a gente para meditar e a gente já consegue entender o que Deus está falando. Deixa eu ver aqui, gente, espera aí. Lucas, acho que é 4:1. Deixa eu ver aqui. Não sei se é 4:1 ou 1:4.
Peraí. Sim, aqui é 4:1. Fala da tentação de Jesus. Ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O que está querendo dizer aqui? Quando Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele foi levado ao deserto. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Ele estava fazendo o que lá? Descansando, longe da multidão, porque Jesus, onde Jesus estava, tinha sempre uma multidão. Ele estava ali, sozinho, escutando a voz do Pai, escutando a voz de Deus e descansando, repondo a energia do corpo, porque ele era Deus, mas ele era 100% Deus, mas 100% homem. Naquele momento, ele estava ali num corpo de homem. Então, ele tinha o mesmo cansaço, a mesma debilidade que nós temos, ele também tinha. Então, ele tinha que preparar o corpo dele para a missão que iria vir. Então, ele foi levado ao deserto para descansar, para escutar a voz de Deus. E é o que ele vem ensinando para nós. E de tempos em tempos nós temos que parar para escutar a Deus, para descansar, para repor energia do corpo. E é isso que ele quer falar conosco. Não seja exagerado em nada, não seja fanático em nada. Entenda que por mais espiritual que você seja, você ainda é um homem, uma mulher de carne e osso. Então tem que ter um tempo de descanso e um tempo de trabalho. Então é isso que eu queria falar com vocês. O vídeo foi bem curto, bem rápido, mas eu não vou acrescentar coisas aqui que o Senhor não queira falar. Eu estou aqui para ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, nas mãos do Senhor. E eu só falo o que Ele quer falar. Então medite em Lucas 4, versículo 1 e também em Salmo 18, que o Senhor vai falar muito mais ainda com todos vocês. Eu já quero agradecer a todos que ficaram aqui comigo. Espero que o Senhor tenha falado e fale essa semana toda, né, com vocês. Busquem mais, leem mais a palavra. Façam uma oração se ainda não fizeram. Entregue sua vida ao Senhor. Peça que Ele escreva o nome de vocês no livro da vida. Criem o hábito de conversar com Ele aqui, ó, nas Escrituras. Lendo sempre, fazendo uma oração ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo dê o entendimento necessário para que quando vocês lerem, vocês consigam entender o que é que o Senhor está falando com vocês. E, com certeza, vocês vão escutar a voz do Senhor. Entregando a vida para o Senhor, vocês vão ser orientados, encaminhados pelo Senhor. E com o Senhor na frente é só vitória. Toda batalha que vier, com certeza, é vitória. Então eu já agradeço a todos que ficaram aqui. Se gostaram dessa palavra, compartilha com mais pessoas que possam estar precisando escutar aí o que Deus falou para nós. Não seja egoísta, né? Não guarde só para você, não. Compartilhe com outras pessoas. Deixa aquele like para ajudar o canal. Se vocês chegaram agora, não se esqueçam, não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e me visita lá no Instagram. O endereço está aqui na tela e o link lá na descrição. Eu já agradeço a companhia de vocês. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e até terça-feira. Bye!